Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal, Pedro aqui de novo e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como que funcionam as progressões na calistenia. Como que a gente pode fazer para deixar um exercício, tipo um planche ou um front lever, até mesmo a flexão ou a barra, mais difícil que o normal, para a gente poder progredir nele, melhorar nele, ganhar mais força, ou mais fácil que o normal também, para a gente poder começar antes de ter a força suficiente para chegar no normal. O objetivo desse vídeo vai ser deixar tudo bem simples, para vocês conseguirem entender bem e conseguir aplicar bem na periodização de vocês, nos treinos aí de vocês, para vocês conseguirem escolher bem a progressão ou a regressão que vocês vão fazer, para conseguir progredir direitinho. Eu deixei uns desenhos no quadro aqui, eu vou mostrar para vocês direitinho, mas vamos começar do começo. Na academia, quando a gente vai fazer algum exercício, alguma coisa, a gente tem um peso, que tem um determinado peso, pode ser 1, 2, 3, 10 quilos. Como que as coisas têm esse peso? A gente tem na Terra a gravidade, certo? Que puxa tudo para baixo, por isso que as coisas caem, por isso que a gente não sai voando por aí. Até aí, beleza. O peso da coisa nada mais é que a massa dele vezes a aceleração dessa gravidade, que faz as coisas caírem. Então, quanto mais massa tem a coisa, a gravidade não muda, já que a gente está sempre na Terra, quanto mais massa tem a coisa, mais pesada ela é. Então, se a coisa tiver uma massa grande, ela vai ser pesada, se ela tiver uma massa menor, ela vai ser mais leve. O simples do simples. Mais massa, mais pesado, menos massa, mais leve. Então, você está na academia, você quer aumentar o peso, você vai pegar um que tenha mais massa, um que vai ser mais pesado. Beleza, mas como você vai fazer isso na calistenia se o seu corpo é um só? Se o seu corpo não muda, a sua massa, o seu peso não muda, é o mesmo. Como você vai fazer para deixar as coisas mais difíceis então? Uma coisa que você pode fazer é aumentar um peso, colocar um colete de peso, amarrar algum peso em você, alguma coisa assim. A outra coisa é mexer no próprio exercício. Então entra outro conceito, outra coisa que a gente tem que entender um pouquinho, que é o conceito de alavanca. Quando a gente faz na calistenia uma planche ou um front lever, a gente está trabalhando com uma alavanca, que é o nosso corpo. Então vou tentar mostrar no quadrinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor de entender. Ó, aqui eu tenho planche, front lever e lá eu tenho barra e flexão. Vamos começar, deixa eu chegar um pouco mais para cá, isso. Vamos começar aqui na planche. Então, primeiro, a gente tem a full planche aqui em cima. Ó, a força está concentrada mais aqui no nosso ombro e peito. Vou deixar bem simples mesmo, não complicar nada, vai ficar bem simplesinho. Então, não preocupa com nada demais, só com o simples. A força está no nosso ombro e no nosso peito. Aqui a gente está segurando a paralela e a força a gente está fazendo mais força aqui. A gente tem o nosso tamanho, que é o tamanho da alavanca. Quanto maior for isso aqui, mais peso vai ter para cá para acelerar essa alavanca. Então mais pesado fica. Por isso, se a gente colocar um peso bem na ponta do nosso pé aqui, ó, a gente acelera muito mais, porque tem uma alavanca grandona, um braço grandão de alavanca para conseguir acelerar. Diferente se a gente colocar um pezinho aqui no começo. Beleza. Por que então que o straddle é mais fácil que o full planche? O straddle é com as pernas abertas, o full com as pernas retas. É porque fazer com a perna aberta fica mais fácil? Não. É porque quando você abre a perna, você muda a distância um pouquinho. Ó. Com as pernas esticadas, essa alavanca, esse braço de alavanca vai até lá na frente. Quando você abre as pernas, ele reduz um pouco. Então você perde um pouquinho da alavanca que você tinha. E isso faz o exercício ficar mais fácil. Diminui a aceleração e diminui o peso para os seus músculos aqui que estão trabalhando no caso. Então é por isso que fazer alguma coisa com as pernas abertas, no caso a straddle, fica mais fácil, porque reduz o tamanho desse braço de alavanca, reduz a aceleração que ele vai sofrer da gravidade, reduzindo a aceleração que ele sofre, reduz o peso no final das contas da coisa. Então por isso que o tuck é o mais fácil de todos, porque você está bem juntinho, bem fechadinho. Então olha lá, ó, a alavanca é pequenininha, o braço é pequenininho, bem pequeno comparado com o outro, ó, que é bem grande. Então por isso que a primeira progressão para a planche seria o tuck, que é bem pequenininho. Depois a gente pode fazer um tuck advanced, que o que seria
abrir um pouquinho isso aqui e o nosso pé aqui, ó. Isso aumenta de leve a alavanca. Então, aumenta o peso. Depois, o tuck, o Advanced Tuck, a gente vem para Straddle, que está bem aqui, que aumenta um pouco comparado com eles. Depois, a gente chega na Full, que aumenta mais ainda. O Front Lever é a mesma coisa de cabeça para baixo. O Full é grande, o Straddle menor e o Tuck menor ainda. E a gente ainda pode fazer o Advanced aqui para aumentar um pouquinho. Então, a planche e o front lever, embora a planche está trabalhando o ombro e o peito, o front lever está trabalhando o ombro e as costas. Então, um é basicamente igual ao outro, nessa questão de peso, de progressão e tudo, só muda que um está de cabeça para baixo. No caso, o front lever é a planche de cabeça para baixo, mas é basicamente a mesma coisa, continua a mesma coisa. E isso ainda é uma boa coisa que você pode usar nos treinos para fazer um drop set de isometria, por exemplo. Você começa numa progressão que você consegue fazer, vamos supor que você consegue fazer bem a straddle aqui na planche, você segura aí uns 7 segundos, beleza, você vai, segura esses 7 segundos, depois o que você faz? Ao invés de você descer e parar, você recolhe um pouco a perna, diminui aqui para Advanced, que aí você reduz o peso que você está trabalhando um pouquinho, então fica mais leve o exercício. Você segura mais um pouquinho, segura aí uns 4, 5 segundos. Depois você reduz ainda mais, ó, corta mais um pouquinho fazendo o tuck, segura mais uns 2, 3 segundos. Então você deu muito mais estímulo do que o que você daria só aqui na straddle. Então isso é uma boa coisa que você pode usar. Você começa no mais pesado e aí sem mexer no exercício em si, sem você mudar o que você está fazendo, você vai deixando ele mais leve, só recolhendo um pouquinho a perna aqui, depois recolhendo mais um pouquinho ainda. Então isso é um bom jeito de você conseguir otimizar seu treino sem precisar mexer muito. Então, em todas as skills de calistenia, todas as habilidades, na planche, no front lever, no human flag, no back lever, todas seguem essa mesma lógica. A tuck, tudo juntinho, é menos braço de alavanca, então mais leve. Depois a gente tem o Advanced, a gente tem o Straddle, depois a gente tem a Full. Inclusive tem gente que gosta de adicionar também, no meio disso aqui tudo, fazer o One Leg, que é uma perna esticada e a outra perna dobrada. Por que isso aqui dá certo? Não é nem o Straddle e nem o Full, seria mais ou menos uma coisa no meio dos dois. A gente tem o braço completo de alavanca para uma perna, só que para a outra a gente tem o braço menor. Então, não é as duas pernas pesando tudo lá na frente, é só o peso, basicamente, de uma perna que a gente está pegando aqui. Então, a gente está tendo um braço grande de alavanca, que seria igual ao do full, só que a gente tem uma perna só aqui. A gente não tem as duas pernas lá tudo, então o peso diminui também. Porque aí dessa vez a gente mexeu na massa da coisa, que também é uma coisa que dá pra fazer. Que aí segue aquela primeira coisa que eu falei, que a gente pode adicionar mais peso no nosso corpo. Esse também é um jeito de mudar tudo. Entendendo as skills, que é isso, que a gente aumenta e mexe no braço da alavanca para poder modificar, a gente vem para outra parte, que é a parte de flexão e barra fixa, que muita gente tem dúvida de como que a gente pode fazer para aprender isso, deixar isso mais fácil e melhorar isso também. Então vamos começar do começo, começar na flexão. A flexão normal é você apoiado no chão, nas suas mãos, o pé lá na frente, bem retinho, fazendo a repetição. Então você tem esse braço de alavanca. O jeito mais fácil de deixar a flexão mais fácil que o normal é apoiar no joelho, certo? Certo. O que isso faz? Reduz o tamanho da alavanca. Então segue a mesma coisa que a gente já aprendeu de lá. Então a gente vem para cá, reduzir o tamanho, reduzir o peso, reduz a força que a gente vai ter que fazer para vencer esse peso. Certo? Só que, o que a gente pode fazer também? Ao invés disso aqui, a gente pode elevar a mão. Isso aqui, tanto vai reduzir um pouquinho o tamanho, comparado com aqui, porque a gente elevou um pouquinho a mão, então o nosso tronco ficou mais vertical do que quando ele estava aqui na primeira. Ó. Aqui ele está bem horizontalizado, está quase junto aqui com o chão.
Aqui ele já está um pouco mais vertical, então diminui um pouquinho o tamanho do braço de alavanca que a gente tem aqui e ao mesmo tempo esse ângulo aqui, ó, entre a gente e o chão aumenta. O que isso significa? Quanto mais vertical a gente tiver, menos força a gente tem que fazer para vencer a gravidade. Porque a flexão, a gravidade está bem aqui, ó, puxando a gente para baixo, certo? Aqui a gente aumentou um pouquinho, a gente está mais horizontalizado, a gravidade continua a mesma coisa. Se a gente tivesse todo reto, aqui, como a gente vai fazer força numa flexão? A gravidade está aqui, reto também, a gente já está vencendo ela porque a gente está parado. Então, quanto mais a partir do reto a gente for inclinando, ó, até a gente chegar na flexão normal, mais força a gente tem que fazer para empurrar o chão. Então, o mais forte possível seria a gente ficar completamente horizontal, que aí todo o nosso peso aqui estaria sofrendo a ação da gravidade para baixo, certo? Beleza. Então esse seria o mais difícil. Como que a gente pode fazer isso ainda mais difícil? Aumentar a altura da perna. O que acontece? A gente diminuiu o ângulo o máximo possível, ficou retinho junto com o chão, chegou no mais difícil. Para ficar mais difícil que isso, se a gente não tem peso para adicionar, a gente sobe a perna. Esse ângulo então a gente zerou e começou a aumentar ele para baixo, como se fosse negativo. Então isso aumenta ainda mais. Embora a gente tenha um braço menor, do mesmo tamanho que aqui, por exemplo, menor que o da flexão normal, a gente aumentou o nosso pé, diminuiu ainda mais esse ângulo, passou do horizontal, só que para baixo, e aumentou a força que a gente tem que fazer. Então na flexão, o que a gente tem que entender é isso. Principalmente, dois jeitos de deixar ela mais fácil, sendo apoiando nos joelhos, diminuindo o tamanho do braço da alavanca, ou subindo as mãos, que faz com que a gente fique mais vertical, diminui a força também que a gente tem que fazer. E para deixar mais difícil, a gente vai ter que ficar mais perto do horizontal ou declinado, quebrar essa horizontalidade, certo? Beleza. Então vamos passar para a barra fixa, que é o que muita gente tem dificuldade, mas que também é muito simples de entender. A barra é diferente da flexão porque na flexão, quanto mais horizontal a gente ficar, mais força a gente sofre, porque a gente está empurrando o chão. Na barra é o contrário, quanto mais vertical a gente ficar, mais força a gente sofre, porque a gente está puxando todo o nosso peso para cima da barra aqui, ó. Então a gravidade está puxando todo o nosso peso para baixo e a gente quer vencer ela puxando para cima. Então é muito pesado. A gente não tem o que a gente tem na flexão, por exemplo, que é um apoio no chão. Então isso aqui, esse apoio diminui o nosso peso, porque a gente está apoiado no chão, então a gente não está totalmente suspenso no ar, a gente não está sofrendo toda a ação da gravidade, só uma parte dela. Então é por isso que quanto mais horizontal a gente fica, mais a gente sofre. Na barra a gente não tem nenhum tipo de apoio, então é todo o nosso peso sendo acelerado pela gravidade para baixo. Por isso que é muito mais difícil, porque às vezes a gente não tem essa força para lidar com todo o nosso peso. E aí o que a gente pode fazer para fortalecer as costas para chegar na barra fixa? Então primeiro a gente tem a barra fixa. Mais fácil que ela, ainda usando a barra, seria a barra negativa, que a gente pula, segura lá em cima e deixa descer bem devagar. A gente está fortalecendo a parte negativa do movimento, a excêntrica, também está ganhando força. Aí depois a gente passa para a concêntrica. Beleza. Se você já faz a barra e a barra negativa, e ainda que é um tipo de estímulo para suas costas, para você ganhar mais força, só que você não consegue mexer nisso, o que a gente tem que fazer? As remadas com o peso do corpo. Que aí é a mesma coisa lá de trás, aplicada aqui de novo. A planche é o front lever de cabeça para baixo, ou vice-versa. A remada é a flexão de cabeça para baixo. Então, as mesmas coisas aplicam aqui, ó. Na remada, a gente tem um braço de alavanca grande. Para a gente fazer mais força que isso aqui, que é a remada básica, completamente esticada, apoiado bonitinho, o que a gente tem que fazer? Ficar mais horizontal, paralela aqui à barra, e aí a gente faz mais força. A mesma coisa se a gente começar a declinar, os pés mais altos que a cabeça, vai fazer mais força também.
E para fazer menos força, ou a gente vai ficar mais inclinado para cima, mais vertical, porque agora a gente está apoiado no chão. Então, se a gente ficar mais vertical, a gente vai fazer menos força. Ou diminuir esse braço de alavanca aqui, chegando os pés um pouquinho mais perto. Então, não é porque a gente chegou os pés mais para perto que ficou mais fácil. É porque chegar os pés para perto diminui o tamanho do braço de alavanca e isso diminui a força que a gente tem que fazer. Então, na calistenia, como a nossa massa não muda e a gravidade também não muda, o nosso peso no exercício nunca muda se a gente não mexer nas alavancas. Sempre, quanto maior o braço da alavanca, mais força a gente vai ter que fazer, mais aceleração a gente vai sofrer. Quanto menor, menos força a gente vai sofrer. E aí, o que a gente pode usar isso? A gente pode usar isso para fazer tanto progressões mais difíceis, quanto regressões mais fáceis, para a gente poder treinar bem. E a gente pode fazer também como se fosse um drop set de academia, de isometria, só mexendo nessas progressões também. Então, basicamente, é isso. Aqui a gente tem formas de deixar as coisas mais fáceis e mais difíceis. Aí, depois de entender isso aqui, o que vocês têm que fazer é achar o ponto que vocês estão, falar, eu tô na straddle ou eu tô no advanced tuck, por exemplo, e a partir disso, vocês vão saber programar para onde vocês têm que ir, para onde vocês têm que voltar, caso vocês queiram mudar alguma coisa no treino. E aí a gente tem que sempre lembrar também que o treino ele tem que ser desafiador para você, você tem que estar se desafiando ali sempre para você conseguir progredir, você tem que sempre estar querendo progredir de alguma forma, seja aumentando o tempo que você está segurando, aumentando alguma repetição, alguma coisa assim, para você poder continuar ganhando força. Então, tudo que você precisa para isso está aqui. Além disso aqui, a outra forma que a gente tem é acrescentar peso. Então, se você tiver um colete de peso ou algum jeito de amarrar um peso em você, alguma coisa assim, você também pode fazer para continuar progredindo. Então, no mais, é isso. Eu tentei deixar esse vídeo o mais simples possível para vocês entenderem, então não entrei em muito detalhe de como que as coisas funcionam de verdade, como que é cada coisinha ali. Só tentei exemplificar mesmo com os desenhos para vocês poderem entender direitinho como vocês podem aplicar isso nos treinos de vocês e por que que essas coisas funcionam do jeito que elas funcionam, para vocês não só ficarem aplicando as coisas sem saber, mas sim conseguir pensar em cima daquilo e programar melhor o que vocês vão fazer em cima daquilo também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, pode perguntar aí ou pode falar comigo no Instagram mesmo. Vou deixar aqui em cima. Mas no mais é isso aqui mesmo. Só queria dar uma passada assim mais geral para vocês poderem entender direitinho e poder usar bem isso aí nos treinos de vocês para conseguir sempre continuar progredindo. Então, no mais é isso. Obrigado a quem assistiu até agora, espero que tenha dado para entender. Tamo junto e até o próximo vídeo.